Eu sou Miriam, sou do Guarujá, sou casada com Taiguara, um irmão que tem servido a igreja local. Sou mãe de 2, Noah e Zoe, e estou aqui hoje para servir as irmãs também. Eu mandei mensagem há pouco para o meu marido, que desde terça-feira que eu estou aqui, sem conseguir falar direito com ele, e aí eu falei assim, amor, esteja orando por nós, né? Porque nós já vivemos tantas situações, irmãs, nesses dias então, de terça para cá, já foram tantos embates, mas nós vimos a mão do Senhor em todos os momentos. Desde a saída da nossa casa, eu tenho certeza que as irmãs viram o Senhor fazendo grandes coisas. Amém? E aí eu falando com ele, e há pouco eu ouvi a mensagem dele, eu coloquei lá para transcrever no WhatsApp. Ele falou assim, faz o que o Noah falou. E o que o Noah falou? Mãe, são todas suas amigas. Não tem porque a senhora está nervosa. Então eu recebo, são todas amigas, são todas irmãs. E que o Senhor nos ajude. Vou procurar ser breve, porque eu acho que do primeiro momento, na adoração, as irmãs passando aqui por fora enquanto o louvor estava acontecendo, os ensaios, os ajustes, as irmãs já estavam sendo ministradas. Então, o Senhor já está fazendo grandes coisas. E do momento que o irmão Zé trouxe também, né, falando, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãs, tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, nós não ficamos sentadas numa mesa, você fala isso, você fala aquilo. Foi tudo canalizado pelo Espírito. E aí, quando os irmãos começam a abrir a boca, você fala, Jesus, é o Senhor mesmo, é o Espírito do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre uma mulher. A Vanessa falou aqui sobre a mulher de Provérbios. E tem várias mulheres na Bíblia. E nós temos referências de várias, né, de tantas. Falamos de Débora, falamos de Esté, falamos de quem mais? Irmãs, eu interajo, tá? Eu gosto de interação, porque senão eu fico tensa. Mas são tantas mulheres que nós já sabemos as histórias de cor, não é verdade? E aí, se eu falar assim, irmã, vamos falar de Esté? Você vai falar assim, mas Esté de novo. Bom, essa mulher, ela foi um pouco falada, pelo menos no meu ouvir, né, de tantas ministrações, eu nunca me atentei a respeito dela. Lá em Josué, vocês sabem, uma mulher em Josué, ela fala bem pouquinho assim, a participação dela é tão pequena, mas ela faz algo tão grande. Josué 15:16. Eu não sei se eu estou com a minha Bíblia aqui Acho que eu vou acompanhar pelo slide. Foi? Então Caleb disse, darei a minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Pode passar? Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. Por isso Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Pode passar. Quando Áquisa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Amém? Quem já tinha ouvido falar de Áquisa? É só essa passagenzinha que tem ali. E se a gente lê assim de forma corrida, a gente não vai se atentar a ela. Áquisa, o significado desse nome, enfeite para tornozelos. Pulseiras para tornozelos. O que são pulseiras, o que são enfeites? São joias. E ela tem o seu significado, ela carrega ainda um sentido de adornada. Engraçado que nós não tivemos assim atenção no tema específico, claro que voltado sempre para irmos à comunhão com Cristo, mas quando nós fomos tratando sobre essa festa, a gente colocou lá, né, irmãs, estejam ataviadas, estejam adornadas para a festa
do Cordeiro. E quando o Senhor começou a ministrar sobre Áquisa, que eu fui, esses dias, acho que ontem, anteontem, eu fui procurar o significado do seu nome. A adornada. O Senhor nos deseja adornadas. Áquisas do século 21. Amém? Você conseguiu identificar alguns pontos importantes de sua personalidade? Áquisa foi uma mulher decidida, ousada. O pai dela já tinha dado terras para ela, mas ela viu que as terras eram terras secas. Irmãs, ela sabia que ela precisava de água, ela tinha consciência do que ela precisa. E hoje nós temos assim, muito claro, né? A falta d'água, o que causa em nossa casa. Irmã, se falta um dia, você dá um jeitinho. Se falta 2, daqui a pouco a gente não consegue ajustar nada, não. E a gente precisa de água. E ela sabia do que ela precisava. A sua terra era seca. Ela havia ganhado uma herança. No entanto, ela precisava de algo mais. O alcance das nossas mãos, os recursos, aquilo que a gente busca na força da nossa mão, é limitado, não é verdade? Pouca coisa a gente vai conseguir para realmente suprir. Ela conhecia muito bem quem poderia suprir as suas necessidades e os seus anseios. Áquisa conhecia o seu pai, Calebe, aquele que deu terras, aquele que dividiu, né, ali naquele tempo, as terras, poderia lhe dar. Então ela precisava conhecer o pai dela para saber o que só ele poderia fazer. E por que ela tanto desejava as fontes? A região do que ela ganhou as suas terras era no sul. E era uma terra muito seca e muito árida. Nós temos algumas irmãs aqui do Nordeste. Nós temos algumas irmãs lá do sertão do Ceará, né? E elas sabem da falta d'água. E quantas vezes a gente mobiliza a igreja. Irmãos, precisamos clamar por águas no sertão, porque os irmãos estão perecendo, não tem plantação, não tem nada que sustente sem a água, não é verdade? E o acesso de água para ela ali era altamente desejável, ela sabia que ela precisava correr para as fontes. Sabemos que tudo que nós precisamos está no Senhor, amém? Amém. Quando ficamos sem água, ficamos preocupadas. Tudo se transtorna, não é mesmo? Áquisa tinha somente terra seca. Irmãs, é engraçado. Quem foi que viu a necessidade da casa? Foi Otoniel? Foi Áquisa. Quem viu a necessidade da família? Foi a mulher. O seu marido era um guerreiro. Então, guerreiros estão na guerra, estão guerreando. Os nossos maridos normalmente estão fora de casa. Quem vê as necessidades da família é a mulher. Então, ele não sabia. Às vezes a roupa está lá acumulada, a gente está incomodado. O marido, às vezes, não está nem atentando, só vai se atentar quando começar a faltar. Não é verdade? Então, nós podemos identificar na mensagem de hoje. A vida está difícil para nós? Será que a vida está tão difícil para nós como no tempo de Áquisa? Não é? A correria está grande, nós não damos conta de tudo, nos falta tempo. A gente não se coloca nesse lugar que nós não temos tempo. Então vamos lá, quem aqui tem água encanada? Bora interagir. Todo mundo? Não, então melhor não. Vamos lá. Quem não tem água encanada? Nós vamos orar, irmã, em nome de Jesus, para chegar lá na sua região. Quem aqui tem máquina de lavar? Todo mundo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem tem fogão a gás? Já tem um elétrico também, que é um ponto maior. Algumas têm um charme a mais na casa. Aqui no sul, né? Normalmente a gente vai na casa das irmãs, aí tem o quê? Um fogãozinho a lenha, tão romântico. E é tão gostoso, né? E você já parou para imaginar como seria a sua vida sem todas essas coisas, hein, Jaque?
Como seria a nossa vida sem todas essas facilidades, irmãs, da era moderna? E cada vez mais se acrescenta. Mas aí cada vez mais a gente fica sem tempo, não é verdade? E hoje ainda trabalhamos incansavelmente para conquistarmos o quê? Bem-estar, alívio, mas a gente trabalha, né? A gente nem usufrui muitas vezes. Irmãs, a nossa geração de mulheres já não sabe mais o que é um avental. Não é verdade? Aquecer a barriga no fogão. A irmã Mazinha disse aqui que tem. Gente, só na cozinha o que nós temos para facilitar a nossa vida na nossa era moderna? Micro-ondas, air fry. Ninguém fica mais sem air fry, não é? Porque ninguém quer mais colocar o óleo lá para... beleza. Então tá, micro-ondas, panela de arroz, panela de feijão. Lava-louça, é de Deus. Uma lava-louça é de Deus. Vamos orar, pode colocar ali na sua mensagem ali, ó. Uma lava-louça. Jesus, ouve, Jesus, é para mais tempo, Senhor. Meninas, mas também, se der um apagão, quem viu o que aconteceu na Europa esses dias? Se der um apagão, a gente está frito, não está não? Porque aí não funciona mais nada. E o que a gente faz? Daí a gente vai ter que contratar o Célio para poder instalar lá a energia solar, porque aí vai ter que ser tudo pelo sol. Ai, Senhor, nos ajuda, Deus. Estamos nos distanciando do lugar da essência, o lugar da presença, porque nos falta tempo. E tudo está relacionado à nossa vida cotidiana. E nem os itens facilitadores da nossa casa, do nosso dia a dia, estão nos levando para esse lugar. Irmãs, muitas das nossas demandas, das nossas lidas, afazeres, são elementos facilitadores. Mas nós estamos perdidas. E essa é a principal. Não podemos terceirizá-las. Amém? Nós não podemos terceirizar o lugar da presença. O reino de Deus nunca será terceirizado. Quem aqui consegue enxergar a realidade de Áquisa? Ela só tinha uma terra seca. E ainda assim, ela não podia se contentar com isso. Ela sabia que quem lhe deu terras secas também poderiam lhe dar fontes. E foi além do que ela pediu. Porque o pai sabia da necessidade dela. E deu as fontes superiores e inferiores. As que descem e as que correm. Que glória, irmãs. As riquezas deixadas pelos nossos pais terrenos são finitas. Mas existe uma riqueza inesgotável que não está ligada às riquezas da terra. Riquezas de águas que encontramos em Cristo. Aqui na oração da Aline, na palavra do irmão José, tem falando sobre isso, não é verdade? Irmos para Cristo, estarmos em Cristo, ansiarmos pela presença, nos deleitarmos na presença. E uma breve reflexão. Tantos agentes facilitadores na nossa geração e ainda assim estamos ausentes da presença. Estamos como terras secas e a nossa alma anseia pelas águas. O nosso coração, nesses dias, clamam pelas fontes das águas, porque está sedento como terra seca. E a ausência do lugar secreto, irmãs, nos tem deixado como terra seca. A palavra é fiel e nos aponta para a vida. Quem me busca, me encontra. E quem pede, recebe. E hoje nós chegamos aqui, porque um dia o nosso coração queimou, pedindo, Senhor, eu quero ir. Né? Quantas irmãs desde novembro, setembro do ano passado, ansiando por esse momento. Porque talvez lá no fundo, Senhor, vai ser um tempo só para o Senhor. Não é verdade? E nós estamos hoje sendo apresentadas novamente a este lugar. Porque vai ser um momento intenso de nós estarmos olhando para Cristo. Hoje a Zoe veio com meu pai me trazer de manhã. E ela, mamãe, eu quero ficar. Eu falei, não, filha, só para mulheres, só para as mães, só para as avós. É um momento nosso com o Senhor. Porque quando nós estamos com os filhos,
Nós estamos sempre socorrendo, né? E às vezes a gente perde um pouco. Não que eles nos atrapalham, porque eles devem ser incluídos no lugar da presença. E quando eles nos veem na presença do Pai, eles entendem e eles também sabem o que acontece lá. Amém, irmãs? Vanessa? Laura? Amém? Áquisa, uma mulher idônea, desejou mais que tudo se apresentar ao pai. Com certeza, ela falou, eu preciso encontrar meu pai. Antes que ele vá para alguma guerra, eu preciso encontrar com meu pai. E ela lhe pediu fontes. E ela recebeu as fontes superiores e as fontes inferiores. Irmãs, que nesta noite, que nesses dias, nós sejamos apresentadas às fontes das águas. Fonte de águas vivas. Amém? As irmãs estão recebendo um mimo. As irmãs que já receberam. Amém. Senhor Jesus, nós ansiamos pelas tuas águas, Pai. Senhor, nessa noite nos apresentamos a Ti como terra seca. Encharca-nos, Senhor. Inunda-nos, ó Deus. Encontra o nosso coração sedento pela Tua presença, Pai. Senhor Jesus, nos apresentamos a Ti nessa noite como Áquisa se apresentou ao seu Pai. E nós clamamos, dá-nos das Tuas águas, águas que nos limpam, que nos faz produzir. Ah, Senhor, águas que nos faz, Senhor Jesus, liberar vida, liberar bênçãos. Aleluias.